Defesa do consumidor. Nós temos aqui na linha agora o nosso professor Jorge Tardan e me parece que hoje temos limpando as gavetas. É isso o nosso assunto hoje, Tardan? Bom dia. Bom dia, exatamente. Nós estamos na primeira semana útil do ano. Na verdade, o ano começou ontem, né, objetivamente. Então, as pessoas guardam os seus documentos, espero que guardem, porque num eventual problema a gente precisa fazer prova, né? Então, existe um princípio muito forte no direito que diz o seguinte: o ônus da prova cabe a quem alega. E o nosso consumidor pode ter um problema e, a princípio, cabe a ele provar que efetuou o pagamento, enfim, que tem lá algum contrato, alguma coisa que demonstre aquela relação. E assim sendo, é importante, então, a gente guardar esses documentos. Lembrando que, em determinadas situações, o Código de Defesa do Consumidor trouxe um instituto muito interessante, inovador, que se chama inversão do ônus da prova. Ou seja, o consumidor alega e não tem que provar, mas isso são situações especiais, específicas, e cabe, em última análise, o juiz entender que naquela situação concreta o consumidor não precisaria comprovar, ele alegaria. Mas a regra geral é quem alega prova. Então, nesse sentido, a melhor forma é documento para comprovar. E a gente precisa, então, observar alguns prazos de validade desses documentos, ou seja, quanto tempo o consumidor precisa guardar determinados documentos. Primeiro, observar aí os documentos que comprovam pagamento de tributo do tipo IPTU, IPVA ou mesmo imposto de renda. Então, esses documentos que você conseguir lá isenção do imposto de renda, por exemplo, ou que declarou uma isenção do imposto de renda, ou do IPTU, do IPVA, esses documentos você precisa guardar a comprovação de pagamento por 5 anos. Com isso eu quero dizer o seguinte: a Fazenda Pública, passados 5 anos, não tem mais como reclamar o pagamento. Contas de água, luz, telefone, né? Então também é bom que você guarde esses documentos por 5 anos. Muito embora, para o consumidor, esses documentos, conta de água, luz, telefone e gás, aqueles defeitos, aqueles problemas de fácil resolução, por exemplo, um lançamento de uma ligação não efetuada pelo consumidor. O consumidor está alegando que não efetuou aquela ligação. Saiba o seguinte: o consumidor tem 90 dias para reclamar esses defeitos, esses vícios de fácil constatação. Mas a validade de comprovação de pagamento, 5 anos. Então é bom que o consumidor guarde isso por 5 anos. Assistência médica, recibo escolar, cartão de crédito, pagamento de profissionais liberais, por exemplo, no meu caso, advogado, né, o advogado deu lá um recibo de que você pagou os honorários, 5 anos. Condomínio, outra relação muito importante, né, comprovação de pagamento de condomínio, 5 anos. Então, o prazo de validade, ou seja, que as pessoas podem reclamar problemas nesse tipo de relação, 5 anos. 3 anos, né, pagamento de aluguel, veja o seguinte, é diferente, condomínio, 5 anos. Comprovante de que você pagou aluguel, basta guardar por 3 anos. Diária de hotel, restaurante, né, 3 anos. Esses prazos, na verdade, eles estão todos previstos lá do Código Civil. Agora, saindo do Código Civil, comprovação de pagamento da Previdência Pública, Previdência Social Pública, INSS, 20 anos. Agora, seguro, né, os contratos de seguro, de veículo, de saúde, de residência, o consumidor ele tem 1 ano para reclamar a não cobertura. Portanto, passado 1 ano, você teve um carro, por exemplo, agora, período de enchente, seu carro foi perdido numa inundação. Você reclamou e a empresa enfim, ficou na inércia. Você tem 1 ano para tomar providência, ingressando em juízo, né, com uma ação questionando essa seguradora. Agora, outra questão importante aqui para a gente observar, os documentos que você consegue isenção, por exemplo, de imposto de renda, né? Médico, né? Na verdade, profissionais da área da saúde, médicos e dentistas, 5 anos. Esses é um cuidado muito específico também com eles, exatamente porque você pode ter problema com o fisco, cair na malha fina. Plano de saúde também, né?
também está na área da saúde, 5 anos. Agora, por exemplo, o pedreiro, né? Comprovação de que você pagou o pedreiro, que não é, na verdade, um profissional liberal, é um autônomo. Aliás, podemos juntar os autônomos e profissionais liberais. Qualquer pagamento efetuado a profissional liberal, o que é um profissional liberal? Os profissionais com formação de nível superior, aquelas profissões regulamentadas, médicos, advogados, as atividades não regulamentadas, do tipo pedreiro, que na verdade não exige nível superior, são autônomos. Então, o pagamento, né, o comprovante de pagamento, os documentos que comprovam aquela relação, seja o contrato ou os recibos, 5 anos. Então, você já pode começar a pensar em limpar a sua gaveta, os documentos que tiverem superado esses prazos, porque se a gente, na verdade, também guarda todos os documentos, até recibo de restaurante, a gente vai ter que ter um baú enorme em casa para acumular esses documentos. Você pode organizar esses documentos num arquivo eletrônico, digitalizar isso, que é muito mais fácil, não acumula espaço, não atrai traça, enfim. Tardan, olha só, quero tirar uma dúvida no ar com você aqui. Tem uma conhecida minha que a gente estava conversando na semana passada, ela disse o seguinte: Mirth, eu estou sendo cobrada da Telemar uma conta de dezembro de 2006 e janeiro de 2007 no endereço que ela já não mora há 6 anos. Então a Telemar colocou o nome dela no SPC, cobrando essa conta. Ela falou, mas eu nem morava no endereço. Como é que fica uma situação dessa? Primeira questão, envolvendo telecomunicação, nós temos a Lei Geral de Telecomunicação que estabelece alguns prazos lá. Primeira questão aí que você deve levar para sua amiga, espero que ela esteja nos ouvindo, é a seguinte: a empresa de telefonia, seja fixa ou celular, tem 90 dias para emissão da fatura. Isso quando se trata de ligação urbana. Então, em se tratando de uma ligação nacional, o que seria uma ligação municipal? É uma ligação nacional, uma ligação entre os municípios ou entre os estados. Então, uma ligação nacional, a empresa tem 120 dias para emissão da fatura. Em se tratando de uma ligação internacional, a empresa tem 150 dias para emitir a fatura. Bom, uma coisa é a emissão da fatura. Então, emitiu a fatura nesse prazo, a empresa está correta. Se a empresa perder esse prazo, ela já não poderia juridicamente mais cobrar aquilo que ela não emitiu. E é muito comum a gente observar nas faturas algumas empresas lançando ligações, por exemplo, de julho do ano passado. Já perdeu há muito tempo o direito de lançar aquela ligação. Claro. Então, o consumidor poderia reclamar e não pagar aquele item. Bom, agora outra coisa, a empresa fez tudo certinho, ela emitiu a fatura e por algum motivo o consumidor esqueceu de pagar aquela conta. Por quanto tempo a empresa pode cobrar aquela conta? Isso nós falamos aqui nos prazos. A empresa tem 5 anos para reclamar uma fatura que ela efetivamente emitiu corretamente, o consumidor, por algum problema, não pagou. Então, decorridos 5 anos, se a empresa não tomou a providência de cobrar judicialmente, a empresa perdeu o direito de propor a sanção de cobrança. Ou seja, passados 5 anos, embora a dívida exista, ela é uma dívida moral. Ela não é uma dívida juridicamente exigível. Tá certo. Tardan, infelizmente o nosso tempo esgotou. Mas eu vou ter que entrar com o MEC Notícias, mas eu quero que você dê o teu e-mail rapidinho pra gente aí. Vamos lá, jorge@tardan.com.br. Tardan com IN no final. Ok. Jorge Tardan, muito obrigada, professor e advogado, toda terça e quinta-feira com a gente aqui no Manhã MEC. Tardan, até quinta, se Deus quiser, e obrigada pelas informações. Até quinta, Mirth.